Vamos então à outra pergunta. Como vencer o sexo no namoro? Olha aí, é uma pergunta que está muito ligada à outra. Muito bem. A primeira coisa que eu poderia dizer é o seguinte: não namore. Você não consegue lidar com o namoro? Não namore. Evite o namoro. Você tem uma dose de libido que você não consegue controlar? Você sabe que o namoro vai te induzir, não é, a expressão física da sua sexualidade? Evita namorar. Se contenha. Comece a orar pedindo a Deus um esposo, uma esposa. Olha que Paulo diz em 1 Coríntios 7:9. Se você, em outras palavras, está parafraseando Paulo, olha, se você não está conseguindo se conter, se a coisa está braba para você, está difícil, ele fala assim: case-se. É melhor casar-se do que viver abrasado. Então, uma sugestão: não namore. Você não está conseguindo lidar com isso, você não tem condição de se casar agora, você não tem uma profissão, você não tem como sustentar uma família, então não namore. O Salomão vai dizer lá em Eclesiastes: como é que alguém pode tomar fogo no seu seio? Quer dizer, como é que você vai abraçar um pedaço de madeira em chamas e não quer que essa chama queime o seu vestido? Isso é impossível. Então, se você não pode lidar com isso, case-se. Mas eu não tenho condição de casar tão cedo. Então, para que você vai namorar? Para que você vai induzir-se a si mesmo ao pecado e induzir o outro também? O seu irmão, a sua irmã? Então, não namore. Segure a onda, né? Espere, ore e busque a Deus, de fato, as condições para o casamento e você espere o tempo de Deus, ok? Agora, se você não quer fazer nenhuma coisa nem outra, você não quer nem ficar sem namorar e também não quer praticar sexo, né, no casamento, e não deve mesmo fazê-lo, então, pelo menos, estabeleça limites no seu namoro, né? Rígidos. Antigamente, os pais ficavam assim, um de cada lado, e o rapaz ficava assim de um lado e a moça lá do outro lado. E eles tinham ali uns 40 minutos para bater um papo e o rapaz ia embora. Então, naquela ocasião, dificilmente você tinha problema aí de prática de sexo antes do casamento, de gravidez precoce, essa coisa toda. Mas hoje parece que isso não vai funcionar mais. Então, estabeleça limites rígidos quanto aos horários que você vai namorar, quanto aos lugares que você vai namorar, tá certo? Quanto ao contato físico que você vai ter com essa pessoa, não é? Tem gente que acha o seguinte, que beijo de língua, engolir a língua do outro não tem problema. Olha, esse beijo, por exemplo, é um beijo que já faz parte propriamente ali da dinâmica do ato sexual. Como é que você vai dar um beijo desse numa pessoa, não é? Cheio de hormônio aí para tudo quanto é lado, em ebulição, e vai conseguir depois se conter? Uma coisa vai puxando a outra. Então estabeleça, tá, limites, tá certo? Ok, então, gente, eu estava falando aqui para especialmente as moças. É claro que a responsabilidade de ambos, né, rapazes e moças, mas é que as moças, as mulheres em geral, elas conseguem se conter um pouco mais, se policiar um pouco mais e vão ter mais condição de ajudar os seus namorados, tá? Sabe aquela mão boba que começa a avançar demais? Então você, menina, estabeleça limites, tá? Mas eu posso perder meu namorado. Então, se ele te deixou por causa disso, ele não merecia você. E eu quero dizer uma outra coisa para você, menina, para você que é moça, para você que é uma serva de Deus. Os rapazes vão respeitar e procurar como esposa aquelas moças que se preservaram, que não se deixaram apalpar aí como todas ou como muitas fazem, não é? Que não se prestaram a isso, aquelas moças que se valorizaram, que não se renderam aí ao primeiro que apareceu. Então, quando esses rapazes forem procurar uma esposa, eles vão atrás dessas meninas aí, tá? Então, fortaleça a comunhão com Deus,
tá certo? Especialmente com o seu namorado, com a sua namorada, procure ler a Bíblia juntos, orar juntos, integrem-se no reino de Deus, na obra de Deus, no serviço à igreja. Gastem a energia de vocês fazendo alguma coisa mais positiva em relação ao reino e em relação ao mundo de um modo geral, à sociedade de um modo geral. Isso vai ajudar muito vocês a vencerem esse desafio. Ok,